Graça e paz, irmãos. Aqui é o reverendo Eliel Peixoto, da Igreja Presbiteriana da Ibiribeira, aqui em Recife, Pernambuco. Estamos falando dos atributos de Deus. Ontem falamos sobre os atributos incomunicáveis de Deus. Hoje desejamos falar de um dos atributos comunicáveis de Deus. Eu penso que o momento em que estamos vivendo na história do país, na história do mundo, é bastante relevante para esse tema. Eu gostaria de falar sobre a soberania de Deus. O texto que eu quero ler com os irmãos para a nossa meditação é em Daniel, capítulo 4, versículo de número 35. Olha o que o Nabucodonosor, depois de ter experimentado o dedo mindinho do nosso Deus na sua vida, contra a sua soberba, ele declarou: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Daniel capítulo 4, verso 35. Meus irmãos, tratar do tema da soberania de Deus, dos dias que nós estamos vivendo, é de fundamental importância. Para definir soberania, eu gostaria de dar um exemplo para os irmãos. No antigo regime, antes do Estado moderno, como nós conhecemos, havia a figura do rei. O antigo regime, o rei detinha todo o poder. A pessoa do rei era centralizadora. Um único homem mandava em toda uma nação ou em diversas nações. O rei concentrava em si, meus irmãos, o poder legislativo. Ele era quem legislava. É ele quem estabelecia as leis. É ele quem criava as leis. O rei concentrava em si o poder, meus irmãos, judiciário. Ele executava as leis que ele próprio criara. A quem queria, os reis levantavam, exaltavam, enriquecia, dava prestígio, dava poder, dava glória. A quem não queria, o rei humilhava, pisava e podia, a seu bel prazer, declarar a pena de morte. Meus irmãos, o rei também executava todas as coisas, porque ele era o poder executivo. No antigo regime, o rei era soberano. A figura centralizadora do rei na história tem vários exemplos, mas eu gostaria de destacar apenas o nome de um aqui, o rei Luís XIV. Ele mesmo chegou um dia a dizer: o Estado sou eu sou o Estado, eu sou o poder. E naquele momento da história da nossa humanidade, do mundo ocidental, era verdade. Ele era o poder. Agora preste atenção no que é soberania divina, com esse exemplo da história que eu acabei de citar para os irmãos. Soberania divina significa que Deus é poderoso, não só de nome, mas de fato. Que a vontade de Deus sempre prevalece. Que ele tem poder para executar os seus próprios decretos, que ele tem poder para legislar como bem lhe parece, sendo que Deus é lei para si próprio. E a Bíblia vai nos dizer que ele é justo, justíssimo, santo, santíssimo, que em Deus não há injustiça, que é impossível que o Todo-Poderoso cometa um erro ou a injustiça. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler da palavra de Deus mostra a soberania de Deus sobre a história dos homens. Nabucodonosor, naquele tempo, quinto, sexto século antes de Cristo, era o dono do mundo. Ele concentrava todo o poder do Império Babilônico. A quem queria, ele exaltava. A quem queria, ele humilhava. Nabucodonosor foi tão poderoso
que construiu a magnífica cidade da Babilônia. Calcula-se que a Babilônia tenha cerca de 15 quilômetros de diâmetro, 15 quilômetros quadrados, toda construída pelo Nabucodonosor. Heródoto, que é chamado e reconhecido como o pai da história, o pai da ciência e história, no 5º século esteve na Babilônia. Ele era grego e ele escreve dizendo assim: se eu contar para os gregos o que eu vi na Babilônia, o espetáculo, o poder, a glória, os magníficos edifícios, os gregos vão dizer que eu estava bêbado ou delirando. Tamanha era a majestade, a opulência, o poder da Babilônia. Mas sabe o que aconteceu? Um dia Nabucodonosor olha para a sua cidade da janela do seu palácio e ele diz: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a minha glória, para a minha majestade e para a glória do meu nome? Então a Bíblia diz que houve uma voz do céu. O Senhor Deus repreendeu a Nabucodonosor por causa da sua soberba, por causa do seu orgulho, por causa das suas palavras exaltadas. Não respeitou o domínio do céu sobre a terra. E Deus pesou o mínimo dedo sobre a vida de Nabucodonosor. Nabucodonosor tornou-se, meus irmãos, um animal. Nabucodonosor tornou-se aquilo que a psicologia e a psiquiatria moderna chama de complexo ou síndrome de lobisomem. Ele tornou-se o lobisomem e passou 7 anos humilhado, comendo a erva do campo e se alimentando com os animais, até que depois de 7 anos ele reconhece o domínio dos céus sobre a terra. E essas são as palavras de Nabucodonosor depois que ele reconhece o domínio de Deus, a soberania de Deus, o poder de Deus, o controle de Deus na história. Ele diz: todos os moradores da terra são por eles reputados em nada. Segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e entre os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Há 3 lições que eu quero considerá-las aqui rapidamente nessa nossa palavra de hoje. Primeira coisa, ele diz: todos os moradores da terra são por Deus reputados em nada. Sabe o que ele está nos dizendo aqui? Que o homem não é nada diante do Deus soberano. Quem controla e dirige a humanidade é o Senhor Todo-Poderoso. Todos os homens, todos os moradores da terra, todas as nações, todos os povos, todas as etnias, nos 4 cantos da terra, diz o profeta Isaías, são por Deus reputados como um pingo d'água que cai de um balde. Não é nada, não há Trump para o nosso Deus, não há Bolsonaro, não há o comandante supremo das Forças Armadas chinês e o presidente chinês, não há o comandante das forças russas, o Putin, não há homem algum que possa ficar de pé diante do nosso Deus. Todos os homens são reputados em nada. Segunda verdade, ele diz: ele opera com o exército do céu e entre os moradores da terra. Exército dos céus é uma declaração bíblica para anjos. Anjos são divididos em anjos bons e anjos maus. Anjos que servem a Deus e anjos caídos, malignos. Sabe quem opera entre eles eficazmente, poderosamente, tem o controle de suas ações? O Deus Todo-Poderoso, o Deus soberano, a quem nós servimos e chamamos de Pai.
Meus irmãos, os anjos estão no controle de Deus. Um dia desse alguém disse: pastor, ore por mim, porque lançaram uma macumba, um feitiço, uma obra de bruxaria na frente da minha casa, certamente era para mim. Eu disse: minha irmã, nós somos servos do Deus vivo, não tem macumba, não tem bruxaria, não tem obra do diabo, não tem Exu, não tem orixá, não tem demônio do inferno que possa tocar na sua vida sem a permissão de Deus. João Calvino acertadamente disse: o diabo é um cachorrinho na coleira de Deus. Terceiro lugar, irmãos, olha o que diz o texto: não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Quando Deus se levanta para julgar uma nação, não há quem possa segurar a sua mão. Um dia o Senhor disse a Moisés, lá no capítulo 3 do Êxodo, versículos 7 e 8, eu desci agora a fim de livrar o meu povo, e você e eu sabemos o resultado. O Senhor Deus desembainhou sua espada, o Senhor Deus lançou contra o Egito, a maior potência da época, 10 pragas. No final, na 10ª praga, porque Deus assim o quis, o faraó abriu mão e o povo de Deus foi libertado do Egito e ainda saiu com grandes riquezas, porque o nosso Deus é soberano sobre as nações. Não há quem lhe possa deter a mão. Quem é que pode segurar a mão do nosso Deus? Ele próprio declara: operando eu, quem impedirá? Meus irmãos, soberano é o nosso Deus. Ele tem o controle da história nas suas mãos. Ele tem o controle das nossas vidas nas suas mãos. A Bíblia diz que o Senhor, nosso Deus, tem a chave até da morte. Ele tem a chave do inferno. Ele controla o tempo. Ele controla os anjos, os demônios, a braveza do mar. Ele controla tudo que há. Ele está conduzindo essa história que nós vivemos, esta pandemia, este momento em que o mundo está assombrado para um determinado fim, para a sua própria glória, para o seu louvor, para a sua exaltação, porque somente Ele é soberano e exaltado entre os querubins e entre as nações da terra. Eu quero dizer para você que está aí, entregue o seu caminho ao Senhor, confia no Senhor teu Deus, confia no Deus que é soberano, que segura os planetas, que segura os sóis, que segura este planetinha azul chamado Terra na sua poderosa mão. Ora, se Deus pode segurar todas as coisas na sua mão, certamente Ele pode segurar a sua vida, Ele pode segurar a sua família, Ele pode segurar a nossa igreja, Ele pode segurar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus é soberano. Nabucodonosor reconheceu, reconheça que Deus reina, que Ele está entronizado. Reconheça que no céu estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu governo domina sobre tudo. Salmo 104, versículo 10. Que Deus nos abençoe, que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Eu quero dizer aqui nesta noite, curve a sua cabeça e vamos falar com este Deus que é soberano. Vamos declarar sim para Ele, porque Ele se agrada quando nós de coração oramos em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos pelo teu domínio sempre eterno. Nós te agradecemos pela tua soberania. Aumenta a nossa fé, nos faz confiar única e exclusivamente no Senhor, soberano de tudo e de todos. Em nome de Jesus, nós te entregamos a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Eu quero dizer para você, compartilhe esse vídeo, compartilhe com seus amigos, com outras igrejas, com outras pessoas. Entre na nossa página, se inscreva, curta, nos ajude a promover o nosso canal. O nosso único objetivo é promover a glória do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo.
Que Deus nos abençoe, que Deus aplique a sua palavra e esse momento devocional em nossos corações. Amém.